Boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, contando com a presença de todos vocês, de vários lugares aí do Brasil e até de fora dele. Então, iniciar aqui deixando o meu lamento, né, pelo desencarne do Cristiano Araújo. Eu acompanhei algumas entrevistas dele no passado, em programas de televisão, e independente de seu gênero musical, que é o gênero popular hoje no Brasil, mas independente do seu gênero musical, eu sempre o vi como um rapaz bom, um cara humilde, né, com um discurso tranquilo, respeitando o espaço do outro. Então, é uma perda muito grande, né, que possamos vibrar aí para todos os envolvidos, os familiares, muitas pessoas que eram fãs dele. É triste ver como as pessoas ficam desse jeito, procurando os culpados, as dificuldades que tem de aceitar a morte, de lidar com a perda, mas não tem como falar sobre isso logo no momento em que acontece, ainda mais como foi drástico desse jeito. Tem que haver um respeito, né? Inclusive daqueles que não gostam do gênero musical. Eu vi muitos comentários ofensivos em redes sociais, que nem cabe repetir, mas que possamos orar por essas pessoas também, né? Que ainda acreditam que pela música que eu toco, pela comida que eu como, eu sou pior ou melhor do que o outro. Mas vamos lá, então, seguindo em frente, fica aqui a minha singela homenagem e o meu conforto aos familiares, aqueles fãs que ficaram para trás, e aqueles admiradores como eu, da pessoa que ele era e do exemplo que ele transmitia. Começando então, deixando aí um grande abraço para o pessoal que está acompanhando na rádio, para vocês que acompanham no SoundCloud, para vocês que acompanham aí pelo YouTube. Também tenho recebido mensagens de amigos do Uruguai, uruguaios mesmo, que estão acompanhando o estudo. Muito obrigado aí pelo prestígio também. Um psicólogo junguiano de lá, inclusive, entrou em contato. Muito obrigado pelo prestígio. E a vocês que, como sempre, estão aqui, graças a Deus, auxiliando. Começando pelo Ocimar Costa, que está lá no Rio de Janeiro, morrendo de frio com 18 graus. Imagina lá em Criciúma, né? Mas é isso aí, o carioca está acostumado com temperaturas mais altas, né? 18 graus, já está todo mundo com a segunda blusa. Fernanda de São Paulo, também acompanhando sempre. É a Márcia de Teresina, deixa eu abrir o mapinha aqui para localização. A Márcia de Teresina, a Marley e a Maria, ambas de Curitiba. A Karina, lá de Virgínia, nos Estados Unidos, na costa leste. A Camila, de Rio Branco, no Acre. O Elson, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Sebastião Cornélio Procópio, no Paraná. O André Luiz, de Campo Grande. O Roberto, que está lá no Japão e nos acompanha antes de ir para o trabalho, sempre acaba tendo que sair no meio, mas sempre deixa o seu pedido de licença para sair no meio. É que, como está no meio do estudo, eu não respondo, mas eu estou sempre ligado, viu? A Silvana, de Jundiaí, sempre presença constante também. O Diego, de São Gonçalo do Sapucaí. A Rosita, de Blumenau, Santa Catarina. Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. A Cláudia, do Rio de Janeiro. E a Janete de Tijucas, Santa Catarina. Deixo também um abraço à Regina Selle, que está sempre aqui. A Edianês de Criciúma, que chegou agora, amiga querida. E a Elaine Hofstetter também, que pouco se manifesta, mas está sempre presente. Ok? E a Silvia de Ribeirão. Vamos lá? Meus amigos da Rede Amigo Espírito, Arnaldo e José Aparecido também. O Arnaldo está lá em Barretos. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, dos autores Divaldo Franco e Joana de Ângeles, uma realização da Rede Amigo Espírita, que fornece todos os meios para a divulgação da doutrina. E eu sou o Vitor Antenori Rossi e falo aqui de São Paulo. E o Sérgio Teixeira está lá com 8 graus de temperatura. Se o Ocimar estivesse aí, já ia estar embaixo das cobertas, hein? Hoje é o encontro número 6, capítulo 1, Os Arquétipos Junguianos, parte 2. A Rita também, a Áurea, Paraipaba, no Ceará. Sejam muito bem-vindos todos vocês, é muita satisfação tê-los aqui, sempre. Na semana passada, então, nós terminamos nesses slides aqui, né? Eu achei por ser um tema
que precisa ser bem aprofundado, trazê-los novamente só para nós nos localizarmos. Que em uma semana é tanta coisa que nós acabamos por experimentar e observar que às vezes se perde um pouco. No texto, então, prevalecendo os arquétipos de mãe e de pai, o criador da psicanálise analítica deteve-se em dividi-los em 3 grupos, em razão da sua preponderância sobre todos os seres, a saber, a sombra, que pode ser uma personificação não identificada ou teimosamente negada, que se apresenta nos sonhos com as mesmas características e idêntico sexo do paciente, a ânima e o ânimos, que são conexões inconscientes vinculadas ao coletivo não identificado, expressando-se em sexo oposto ao do sonhador. E por fim o self, que pode ser entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio, velha sábia, alterando sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Então esses termos que estão grifados aqui, para vocês que estão só pelo áudio aí, eu sombreei sombra, ânima e ânimos e self. Vamos começar falando da sombra. Voltando ao texto de Joana. Reconhecendo a excelência da classificação do mestre suíço, aqui no caso ela está falando de Jung, não nos podemos furtar, no entanto, a uma análise espírita em torno do arquétipo, que se trata de heranças das experiências vivenciadas em reencarnações transatas, quando o espírito transferiu, mesmo sem dar-se conta, as lembranças para o inconsciente, nele arquivando todas as realizações, anseios, frustrações, conquistas e prejuízos, facultando o surgimento das futuras imagens primordiais, que correspondem aos acontecimentos nele momentaneamente adormecidos e ignorados pela consciência. Então, aqui eles estão prestando a devida homenagem ao trabalho de Jung e tentando transferir, né, tentando nos levar à situação de colocar essa questão do arquétipo, porque Jung parava nessa questão da encarnação, né? O Jung não era um espírita, ele era um espiritualista, né? Ele tinha uma visão de que a parte espiritual pode nos afetar também, mas não dentro dessa doutrina kardecista, né? Não era essa visão científica dos fatos. Então nós temos que transferir isso aqui aplicando o kardecismo, colocando que as vivências passadas são transferidas para o nosso inconsciente. Então, como uma forma de entender melhor isso aqui, no livro O Homem e Seus Símbolos, capítulo 1, Chegando ao Inconsciente, o Jung coloca o seguinte, isso é a nota do expositor. Os pensamentos e ideias esquecidos não deixaram de existir. Apesar de não poderem se reproduzir à vontade, estão presentes num estado subliminar, de onde podem tornar a surgir espontaneamente a qualquer momento, algumas vezes anos depois de um esquecimento aparentemente total. Isso se referindo naturalmente a uma existência única, tá? De quando eu estou lá no útero da mãe até o momento em que eu estou na minha velhice. Tudo aquilo que eu passei, os pensamentos que eu tive, as ideias que eu tive, não deixam de existir. Eles ficam arquivados no inconsciente. Por isso é que nós vamos entrando em contato com essa questão de pensamentos que desaparecem e depois de um tempo eles ressurgem, né? Quando você está assistindo um filme e aí você lembra de alguma coisa que era muito importante. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo televisão e um canal, se eu não me engano, no Warner, anunciaram que vão passar Plantão Médico. Na Globo passava como Plantão Médico quando eu era criança. Era uma série que unia muito, assim, era uma das poucas coisas que nós assistíamos em família, né? Porque ela passava após o Fantástico. Quem tem em torno de 30 anos ou mais vai lembrar o que eu estou falando. Era um marco, assim, Plantão Médico, todo mundo assistia. Que é uma série que se passa num hospital, né? No pronto-socorro. E
E eu tinha me esquecido completamente daquela série, né? E hoje, a hora que eu vi a chamada para aquele seriado, imediatamente aquela chamada me levou à infância, né? Eu lembrei de quando nós assistíamos aquilo, eu, minha mãe e meu irmão, meu pai nem sempre, mas minha mãe e meu irmão ficávamos assistindo aquilo após o Fantástico, comentávamos, era uma das únicas coisas assim que nós tínhamos em comum, né? De comentar, de torcer, de ter que esperar na semana seguinte. Então isso vai acontecendo muitas vezes, né? Situações que aparecem na sua frente e aí você se lembra que você fazia aquilo. Você percebe que você era intolerante na adolescência quando você viu um adolescente sendo intolerante. E a Silvana disse que assistia o Plantão Médico também. Era uma febre, né? E é nesse processo aí que nós vamos nos conhecendo. E muitas vezes eu fico. Esse é o processo onde a hipocrisia se baseia muito, né? Aquele pai que, quando adolescente, fumou, bebeu, acabou com tudo. Agora não deixa o filho fazer nada, porque fala que isso é errado e onde já se viu. E não é que ele tenha que deixar o filho fazer essas coisas, não é nesse ponto que eu estou entrando. Mas é na dificuldade de perceber que ele fazia. É na dificuldade de perceber que ele está repetindo o pai dele. Tá? Então, se você na sua adolescência fez uso de droga, fez uso de álcool, tocou o terror, você se lembra que seu pai te proibia de fazer isso. Mas você dava um jeito. Né? Mentia, enganava, manipulava, pulava a janela escondido, falava que ia dormir na casa de um amigo e ia fazer outra coisa. Eu conhecia meninas que saíam de casa com roupa parecendo freira e dentro da bolsa tinha uma micro saia e um top, e aí elas colocavam essa roupa para ir para a festa e depois, na hora de voltar para casa, voltavam como se fossem freiras. O indivíduo dá um jeito. Quando o indivíduo, então, se identifica nesse aspecto, eu não vou deixar o meu filho fazer isso porque é errado, ele muitas vezes está se esquecendo que ele também fazia. E o problema dele se esquecer que ele também fazia é que ele não se lembra o quanto aquilo era bom. É que ele não se lembra que não percebe que o filho dele vai dar um jeito de dobrá-lo, vai dar um jeito de enganá-lo, e ele fica pensando que não, que ele é mais esperto do que os outros, né? E é nessa situação que muitas vezes os pais... o Diego gostou de tocar o terror aí, devia ser um desses na adolescência, hein, Diego? Aí o indivíduo, quando a polícia liga e fala, seu filho está aqui, ou o conselho tutelar liga, seu filho está aqui, o indivíduo fica em choque. Não percebe que aquilo está acontecendo, mas como pode acontecer? Tem que passar por esse processo, né? Não adianta ficar repetindo o seu pai se o que o seu pai fez não foi suficiente para coibir em você o uso ou o abuso. Tem que bolar uma forma diferente, porque aquilo que eu vivenciei fica esquecido, mas é nessa hora, nessas situações que eu tenho que resgatar. Por mais que seja difícil, por exemplo, pegar que o seu filhinho de 6 anos amassou toda a tampa da panela, você tem que buscar no seu arquivo que com 6 anos era legal brincar com tampa de panela. E que de alguma forma se faz necessário dialogar com a pessoa no nível em que ela está. Uma criança de 6 anos não consegue compreender o que um adulto quer. Só que um adulto já foi uma criança de 6 anos, então ele compreende o que uma criança quer. Não adianta ficar tentando dialogar com uma criança como se fosse um adulto, ficar dialogando com um adolescente como se ele fosse um adulto. Ele não vai ter noção de longevidade. O adolescente, ele tem uma sensação de que ele é imortal, de que ele vai demorar para ficar velho, de que as coisas vão demorar a acontecer com ele. Não adianta ficar dando exemplo de um senhor de 60 que está com câncer porque fumou. Para o adolescente não faz diferença. Tem que haver uma forma de se comunicar com o indivíduo no estágio em que ele se encontra, e para isso eu tenho que retornar lá. Então, se você... Aí o desenvolvimento da empatia. Se você já teve algum momento de pobreza na sua vida, talvez não tenha sido material, mas espiritual, busca nesse momento recursos para conversar com a pessoa que está sofrendo de pobreza. Não adianta falar, a experiência que Deus quis para você é o melhor para você, isso vai passar. Vai passar, é o melhor para a pessoa, mas está doendo. Tenta lembrar naqueles momentos em que você imaginou, às vezes, que Deus tinha te abandonado, ou que você estava desamparado, ou que você não tinha sorte. É aquele momento que você vai conseguir transformar em empatia para levar auxílio às pessoas, né?
Não adianta. O Sérgio pergunta aqui: será que é por isso que eu quero fazer o que aprendo com Jesus e não consigo? O bem que eu faço, não faço o bem que quero fazer, mas o mal que quero que não quero, este faço. Exato, a hipocrisia ali, da Camila está citando a hipocrisia aqui no chat também. O indivíduo ele precisa se conectar, né, com uma essência. Não adianta, você pode estar com o coração inflamado de amor em levar uma cesta básica para uma pessoa que está na pobreza. Só que você chega lá com ares de quem é rico, isso na verdade tem uma tendência de humilhá-la. Você tem que achar alguma coisa que é pobre em você também, tá? Você pode chegar num carrão, você pode chegar com ótimas roupas, mas você tem que conseguir se conectar com a pessoa pela pobreza, porque hoje ela tem uma pobreza material e deve ter algo na sua vida que também é pobre, tá? Talvez os filhos dela estejam brincando de um jeito que os seus nunca brincaram. Talvez os filhos dela estejam sorrindo com aquela comida de um jeito que os seus nunca sorriram. O seu olha para a batata frita e fala: ah, não tá do jeito que eu gosto, não quero comer. Então, é nesse sentido que nós vamos nos vinculando uns com os outros, impedindo, né, esse sentimento de hierarquizar. Eu sou melhor porque eu sou rico, eu sou melhor porque eu sou bonito, eu sou melhor porque eu sou instruído, nada disso, tá? Mesmo o PhD de Harvard tem alguma coisa onde ele é pobre, tem alguma coisa onde ele é medíocre, tem algo que ele não chegou nem ainda no estágio de aprendiz. E a Silvana diz que quando adolescente, vamos colocar aqui também. Quando adolescente, às vezes era rebelde com meus pais. Tenho 2 filhos de 25 e 18 e eles são tão caretas, graças a Deus. Pois é. Acontece dessas coisas, né? Às vezes aquilo não precisa ser repetido. Do mesmo jeito que os seus filhos não precisam repetir o que você fez, você não precisa repetir o que os seus pais fizeram. Dá para ser original. Permitir a originalidade dos filhos e permitir você ser original como pai. Você não precisa seguir um modelo, uma cartilha. O pai perfeito, a mãe perfeita. Isso não existe. A Helenice propõe um estudo aprofundado sobre as fases existenciais. É importante se alguém tiver disponibilidade de trazer um estudo como esse, porque é uma questão de trabalhar Vygotsky, é uma questão de trabalhar Piaget, é uma questão de trabalhar Paulo Freire. Tem que ver, né? A pedagogia tem muito a ensinar, mas aí o indivíduo vai buscando os aprofundamentos além desse estudo que nós estamos aqui. Bom, temos então que os pensamentos e ideias esquecidos não deixaram de existir, apenas apesar de não poderem se reproduzir à vontade, estão presentes num estado subliminar, de onde podem tornar a surgir espontaneamente a qualquer momento. E aí no Livro dos Espíritos, também nota do expositor, no capítulo 4º, da pluralidade das existências, a pergunta 219, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. E a resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então aqui nós temos Joana, nós temos Jung e nós temos Kardec trazendo o mesmo conhecimento. Quando nós temos essas crianças prodígio, né? Não precisa ser prodígio igual o Mozart, que com 7 anos já estava fazendo a sinfonia ali. Criança prodígio, assim, que já dá conta de resolver um negócio. Tem muitas crianças agora que já defendem os animais, né? Não quero comer o bichinho, não pode maltratar o bichinho. Estávamos em Criciúma conversando com o seu Jair, e a netinha dele não deixava ele jogar veneno no vegetal que ele comia. Eu não lembro que vegetal que era agora. É a couve. Ele tinha uma plantação de couve, se eu não me engano. E ele ia jogar o veneno para matar as lagartas lá e a netinha dele não deixou. E disse, devia ter 5 anos de idade, se eu não me engano. E disse que não era para ele matar, que era para ele plantar uma para ele e outra para as lagartas poderem comer, porque elas também tinham fome. Então vejam só, né, uma criança de 5 anos pensando em sustentabilidade, pensando inclusive no bem-estar da lagarta.
Enquanto algumas pessoas se dizem defensoras dos animais, mas só defendem cachorro e gato. Vê uma barata, extermina. Vê um rato, extermina, né? Não tem convivência. Isso, a Janes confirmou que é a couve aqui. Então, esses ensinamentos, né? Como é que uma criança dessa idade já pensa, já raciocina dessa forma? Ela não pode ter aprendido isso com 5 anos de idade. Não deu nem tempo ainda de fazer uma associação dessa, de que a lagarta tem fome. O que ela leva de vantagem é que ela ainda não foi impregnada com essa sensação arquetípica de nojo das coisas. Porque o indivíduo que tem problema com barata, por exemplo, ele fala o seguinte, principalmente o machão, né? Eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo. Então tá bom, nós vamos criar uma barata em laboratório, essa barata vai comer alimentos ótimos, essa barata não vai entrar em contato com esgoto, e aí nós vamos ver se você consegue colocar a mão dela ou deixá-la passear pelo seu rosto. Então não é que a barata dá nojo, é arquetípico, isso é uma resposta automática que nós temos com relação a algumas figuras. O rato, a barata, os insetos de forma geral são asquerosos para nós. Então, a criança não teve tempo de se contaminar com isso. Ela enxergou a lagarta não como uma praga, mas como um animal que estava se alimentando, né? E não quis deixar que o avô dela matasse esse animal. O Kiko de Florianópolis. Mas como nos livraremos desses pensamentos, digamos, básicos, se eles permanecem sempre conosco, evoluindo, mas e se eles retornam? A experiência nos diz que eu devo ressignificar. Por isso que eu sempre coloco em palestras o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso que existe em mim não vai desaparecer, vai se transformar em algo positivo. O autodescobrimento me ajuda a perceber o que é isso. Percebendo o que é isso, eu encontro quais são os mecanismos que o formam. E aí eu posso alterar esses mecanismos. Tá? Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, porque sempre me disseram que eu sou pior do que os outros, eu vou parar no aqui e agora, analisar se eu realmente sou pior do que os outros. Naturalmente, eu vou chegar à conclusão que não, que tem muita gente abaixo de mim, e aí eu não preciso mais acreditar neste complexo de inferioridade. Ele fica ressignificado e eu não tenho mais tanto sentimento de ser inferior aos outros. Mas primeiro eu preciso descobrir onde é que começou essa ideia de que eu sou pior do que os outros. Tá? Então, nós temos aqui, esta lembrança do passado, progresso anterior da alma. Quer dizer, se uma criança consegue ter acesso ao que aconteceu em vidas passadas, significa que realmente este conteúdo trazido por Jung é verdadeiro. Os pensamentos e ideias esquecidos não deixaram de existir. Apesar de não poderem se reproduzir à vontade, estão presentes no estado subliminar, de onde podem tornar a surgir espontaneamente a qualquer momento. Tá claro? É isso aí. Rever, então, o conceito do que eu determino como o passado, né? E parar de ficar pensando que o que eu tenho hoje é a única verdade, né? Converse com uma criança através da sua criança, converse com um adolescente pelo seu adolescente. Tenta lembrar por que você bebia, por que você fumava. Era para pertencer a um grupo? Então, seu filho pode estar se sentindo deslocado ou era porque você tinha timidez? Então seu filho talvez esteja sofrendo com a timidez, algo que pode ser resolvido com terapia, com um curso de oratória, com um enfrentamento. É possível, mas se eu já olho para aquilo, você está bebendo, não pode, você está fumando, não pode, aí não tem jeito, meu amigo. Ele vai achar um jeito de fazer pelas costas, e fazendo pelas costas tudo que é clandestino se faz onde não tem lei, né? Vai ter o coma alcoólico, vai ter a overdose, vai ter a gravidez indesejada, a DST, o acidente de carro e tudo isso que nós já conhecemos. Voltando ao texto de Joana. Da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa.
Continuando aqui, só para confirmar esses pensamentos antes de falar sobre ele. No Collection Work de Jung, né, onde tem vários trabalhos dele, no volume 11, parágrafo 131, ele coloca o seguinte, isso é nota de expositor. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Se uma inferioridade é consciente, sempre se tem uma oportunidade de corrigi-la. Aqui confirmando o que você me perguntou, tá, Kiko? Ela se tornando consciente, eu tenho como corrigi-la, mas ela inconsciente, eu não tenho como corrigi-la, porque eu não conheço os mecanismos que a formam. Então, vamos unir de novo esses dois pensamentos aqui. A sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar. Mas, portanto, é o seguinte: o espírito gostaria de esquecer ou negar. Ela está dizendo que é isso que nós queríamos fazer. Mas, se tem um mas após, significa que essa negação e esse esquecimento não são bem-sucedidos, porque prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa, ou seja, aquilo que o indivíduo tenta esconder aparece. O indivíduo que tenta esconder a agressividade dele, aparece. Pode ver o número de pessoas que são boazinhas e super saudáveis, quer o feedback, quer conversar, quer o contato com o público, mas quando são questionadas, quando são criticadas, mostram quem são de verdade. Por quê? Porque aquilo que está na minha sombra está lá, está atuando. E quanto mais eu tento ocultar algo que eu sou, minha homofobia, meu racismo, minha orientação sexual, ou a visão que eu tenho de outras crenças religiosas, quanto mais eu tento esconder isso, mais isso aparece. Quando o indivíduo fala, eu amo muito Jesus e eu só tenho amor no coração, mas ele só respeita os indivíduos da religião dele, essa é a sombra aparecendo. Aí, hoje, por exemplo, durante essas matérias relacionadas ao desencarne do Cristiano Araújo, eu li uma pessoa comentando assim: se cantasse músicas de Deus, não teria morrido. Então, assim, os cantores que cantam músicas evangélicas de Deus são imortais, nenhum morre. Essa é a fórmula da eternidade, né? Essa mulher descobriu como fazer para não morrer. Se você faz as coisas em razão de Deus, você morre. Aí nós temos o padre Marcelo Rossi, por exemplo, que dedicou parte da sua vida aí toda à profissão de padre, né? Ao talento de padre. Ficou em depressão. Escapou da depressão por ser padre? De forma nenhuma. Então fica muito difícil. E nós temos aí ateus que chegam aos 100 anos de idade. Nós temos aí bandidos e criminosos que chegam a 100 anos de idade. Como é que funciona essa lógica? Né? Então, quando a pessoa soltou um comentário desse, ela jogou toda a sombra dela. Quer dizer, vocês que não acreditam no mesmo Deus que eu, vão morrer, vão ser punidos, porque eu preciso que vocês morram. Se vocês não morrerem, eu não vou ver a profecia se concretizando. E aí a minha fé fica abalada. Qual que é a sombra dessa mulher? Ela realmente não tem fé nem naquilo que prega, porque se tivesse, não falaria o que falou. E neste comportamento, então, nós vamos nos tomando. O fanatismo, o indivíduo que briga por conta de um time de futebol, o indivíduo que briga para defender o seu filho mesmo quando ele está errado, pais que vão na escola achar que o professor está errado por reprovar o filho e não o filho errado em não estudar. Estes são indivíduos manifestando a sombra. Muitas vezes são pessoas da alta sociedade. Eu entrei em contato certa vez com uma pessoa de vida política que ia se candidatar a um cargo alto de política. E ela me pediu auxílio porque eu trabalhava trabalho também com dependência química. Eu preciso de ajuda porque o meu filho está usando drogas. Ok, tentar te ajudar com seu filho usando drogas. E vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Qual que é o maior problema do seu filho usar drogas para você?
Bom, é que eu vou me candidatar à vida pública, a um cargo público, e se descobrirem que o meu filho usa drogas, não vão me deixar ganhar a eleição. As pessoas não vão votar em mim. Ah, a pessoa não dá conta de cuidar do próprio filho, vai cuidar de um estado, vai cuidar de uma cidade. Ali está a manifesta sombra dessa pessoa. É o filho dela. Não é um amor pelo filho. E era muito difícil para essa pessoa falar sobre isso. Eu estou aqui não porque eu quero que o meu filho pare de usar drogas, porque eu amo o meu filho. Eu estou aqui porque ele vai atrapalhar a minha carreira política. E os adversários sabiam disso. Né? Só que quando essa pessoa vai ali para o palanque fazer o discurso, fazer o comício, é a imagem da família que ela prega. Nós temos que lutar pela família, os nossos filhos que estão nas drogas, os nossos filhos que estão sem educação, votem em mim e eu ajudarei nesse processo. Percebam o que é a sombra desse indivíduo, né? Percebam como ela atua. Está imerso. Tão imerso que aí fica como uma punição. Naquela dificuldade de lidar com a própria dependência, que são dependências da carreira, dependência do status, há uma manifestação física daquilo, concreta daquilo, através da dependência química do filho, que não tem como esconder. E aqui tem algumas pessoas perguntando como fazer, então, para tornar essa sombra consciente. Isso aqui que nós estamos fazendo, o autodescobrimento. Alguns estudos não vão fazer sentido. Isso aí não tem nada a ver comigo. Outros vão cair como uma luva. Mas cada vez que vocês retornam aqui, cada vez que vocês retornam aos outros estudos, dos outros expositores e aos estudos próprios que vocês fazem, e a sua aula na faculdade, e ao seu dia de trabalho, você percebeu alguma coisa. As pessoas vão te dando este feedback. Você anda muito nervoso, você está muito estressado, você tem que ter mais calma com as pessoas, você está batendo demais nos seus filhos, você está tratando mal seu marido. E é assim que nós vamos descobrindo nossa sombra. Porque é isso que o texto está dizendo. Quando eu tento escondê-la, e quanto mais eu escondo, mais densa ela fica, e quanto mais densa ela fica, mais ela aparece para os outros. E ela aparece para os outros porque na densidade da minha sombra, eu fico cego. Eu não consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar algo que está me fazendo mal, é porque eu estou na sombra. Mas esse cigarro está te fazendo mal, essa bebida está te fazendo mal, ficar irritado o tempo todo está te fazendo mal. Se eu não consigo enxergar isso, então eu estou na sombra. E aí eu preciso do outro, preciso de uma luz que venha de fora. E essa luz pode vir ao abrir um livro. Você abre um livro, às vezes a luz está lá. Por isso a importância do evangelho, do estudo, tudo isso. Tá? Também colocaram aqui a questão dos complexos, né? Questão dos complexos que manifestam. Então, o complexo traria esses arquétipos. Eu vou trazer uma imagem futuramente, porque nós ainda não chegamos lá, mas futuramente vai ter uma imagem que vai dar para ver isso com bastante clareza, né? Como é essa atuação do complexo, do arquétipo, como essas coisas vão se formando e como eu faço para ressignificá-los, né? Mas peço que tenham paciência, porque esse ainda é o 6º estudo desse livro aqui, tá? Que provavelmente vai passar de 100. Nós vamos ver tudo isso aí. Vamos lá. Na tentativa de negar algo, então, como nós carregamos e essa sombra se torna cada vez mais densa, fica mais difícil de enxergar onde eu estou inserido, eu não consigo perceber isso, entra um mecanismo de defesa freudiano chamado projeção, e aí eu enxergo no outro tudo aquilo que me incomoda. Então é um indivíduo, por exemplo, que fica 5 horas por dia na academia, exagerando no overtraining ali, né, fazendo mais do que precisa, e ele olha para a pessoa que está comendo uma torta acima do peso e fala lá, não é à toa que está gordo, não para de comer, só que ele não percebe que a compulsão dele é pela atividade física. Esse indivíduo pode sim vir a ter problemas com uma artéria entupida ou com diabetes por causa do excesso de doce, mas ele também vai acabar tendo problemas nas articulações, pode ter problemas circulatórios por estar exagerando nos treinos também. É nesse sentido, ele não percebe o quanto ele está fazendo mal para si mesmo, mas percebe isto no outro. É a sombra manifesta pela projeção. Memória, Sonhos e Reflexões, nota do expositor. O livro Memória, Sonhos e Reflexões, também de Jung, na página 359. A sombra
personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir, e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tal como os traços inferiores do caráter ou tendências incompatíveis. Aqui começa a aparecer, ó. A sombra personifica, né? Então ela transforma aquilo que eu quero esconder, que é simbólico, que é psicológico, em algo que pode ser observado. São as coisas que eu recuso conhecer ou admito a existência. Não, eu não. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. Exato, a Elisângela, eu vou até interromper aqui só para colocar o pensamento, da Elisângela Figueiredo. Mas é necessário ter um mínimo de humildade quando somos criticados, pois sempre achamos que os outros estão nos julgando indevidamente. Assim, eu concordo, porque dificilmente alguém vai abrir a boca para proferir algo em minha direção se não houver um mínimo de verdade naquilo. Por mais distorcida que esteja a lente da pessoa que está proferindo, se ela olha na minha direção e fala, você está muito gordo, você está muito agressivo, você está muito... tá difícil conversar com você, você fala demais. Eu não sei, não imagino que alguém inventaria isso. Eu não imagino que alguém sai de casa pensando, hoje eu vou machucar o Vitor falando que ele conversa demais. Tem que ter um outro ponto, tá? Agora, pode ter sim situações onde a pessoa quer nos criticar, mas são os nossos inimigos, os indivíduos que mais nos estudam, né, e que menos têm necessidade de nos agradar. Então eles costumam trazer as verdades mais assertivas, assim. Claro que eles... seria como te entregar um presente que vai ser extremamente valioso, mas já que eu vou entregar para você, eu vou encher de pimenta e espinho. Mas o presente ainda é valioso, tá? Então, a forma como eles nos entregam é dolorosa, é espinhosa, é agressiva. Mas o que eles nos entregam, muitas vezes, são tesouros que acabamos ignorando. Voltando aqui ao Jung. A sombra, então, sempre se impõe ao indivíduo, direta ou indiretamente, tal como os traços inferiores do caráter ou tendências incompatíveis. E é esse exemplo que eu sempre uso em palestra. Pouquíssimas são as pessoas que clamam a Deus quando batem o dedo na quina do móvel. Pouquíssimas são as pessoas que agradecem a Deus quando descobrem que tem uma doença. Um processo que vai ajudá-las a se curar. Por quê? Porque nessa hora nós mostramos quem somos. Nessa hora o indivíduo é intolerante, nessa hora o humilde fica soberbo, nessa hora o bonzinho fala palavrão. Então tá aí, né? Você fica pagando de bonzinho, disso e daquilo, e nós vamos vendo, por exemplo, áudios que escapam, né? Tem muito áudio tem um áudio do Boris Casoy, tem áudio de Galvão Bueno, tem áudio de indivíduos assim que falaram coisas que depois negam, né? Mas essa é a sombra manifesta. Eles não são diferentes de nós. A diferença é que o áudio deles foi gravado. Agora pense com o seu íntimo. Se os teus pensamentos fossem vazados e as pessoas pudessem lê-los, seriam todos eles belos? Todos eles trariam aplausos? Você seria convidado a sentar-se à destra de Deus em função dos seus pensamentos? Não o que você fala, não o que você mostra, mas aquilo que você esconde, né? Aquele apoio que você dá para as coisas até que elas aconteçam na sua casa. Como eu sempre coloco aqueles indivíduos, eu sou da luta antimanicomial, eu quero tirar as pessoas dos hospícios, mas a hora que o indivíduo estiver na porta da sua casa jogando pedra lá dentro, você vai chamá-lo para um café? Refletir, né? O quanto nós estamos atuando verdadeiramente quem somos, o quanto isso é só uma máscara bonita e o quanto de sombra estamos negando. Porque nessa tentativa de negar a sombra é que ela aparece. Se não aparecer em mim, vai começar a aparecer ao meu redor, porque é tanta vibração sombria que aparece. Aí aparece o filho usuário de droga, aí aparece... os problemas de orientação sexual, estou dizendo os problemas de orientação sexual no seu lar. Você tem um filho homoafetivo, lida com isso, descobre, não, beleza, se meu filho gosta de homens, ele que vai ser feliz. Só que aí, de repente, você recebe uma ligação que ele está no hospital porque ele foi espancado por homofóbicos. Sendo que no momento em que ele falou, pai, eu sou gay, na sua mente você quis bater nele e pôr ele para fora de casa.
Percebe? Isso é a sombra manifesta. Isso é a tua sombra tomando forma. Isso é a tua sombra tornando-se punição porque você não dá voz a ela, porque não coloca luz nela para modificá-la. E isso nós fazemos em vários aspectos. Não julgueis para não ser julgados, como colocou o Diego. Voltando ao texto de Joana. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade responde por essa sombra, que se pode dourar após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Aí, ó. Como fazer, então, para vocês que estão nessa busca, para nós que estamos nessa busca, mas eu digo vocês porque é do pessoal do chat aqui. A ignorância das coisas e da realidade responde pela sombra, que se pode dourar após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Então pronto, né? Como é que eu transformo essa sombra em algo positivo? Como é que eu transformo, ressignifico complexos? Como é que eu impeço que os arquétipos atuem tão negativamente em minha vida? É desse jeito, pelo esclarecimento. Esclarecer é trazer luz, clarear. Transformar aquilo que estava escuro em claro. Então, esclarecimento. Está com dificuldade para aceitar algumas coisas? Não, isso para mim é intolerável. Tenta buscar o esclarecimento. Por que esses indivíduos lá no Oriente Médio estão cortando cabeças de pessoas como se isso fosse normal? Tem que ter uma razão para isso. Se não existir uma razão para essas coisas, nós estamos no caos. Tem que ter uma razão para o indivíduo cortar a cabeça e tem que ter uma razão para o indivíduo merecer que a sua cabeça seja cortada. Porque é muito difícil entrar em contato com essas realidades, né? E eu fico sempre negando a sombra, a minha e a do outro. Então, quando alguém vem para uma mãe e fala, ó, fique esperta que eu acho que o seu filho está usando drogas. A mãe responde, meu filho não, de jeito nenhum, tenho certeza que não, tá na sombra. Aí ela chega em casa, descobre que ele está mesmo. Ah, encontrou droga nas coisas do filho. E aí, imediatamente, a sombra volta. Ó, você tem que parar de andar com esses seus amigos, eles estão te fazendo mal, tá? Nós vamos mudar de você de escola, nós vamos mudar de cidade, e aí vai lá para a Tailândia, e lá na Tailândia o filho usa droga. Porque tá na sombra. Fica culpando os outros, fica com dificuldade de perceber que esta coisa que sempre acontece com o vizinho, também acontece na minha casa. Eu sou o vizinho do meu vizinho. Então, quando ele fala, essas coisas só acontecem no vizinho, é na minha casa que vai acontecer. É o meu filho que vai usar droga, é a minha esposa que vai me trair, é na gestação da minha mulher que pode vir alguém com síndrome de Down, e eu tenho que estar preparado para lidar com essas coisas, para buscar esclarecimento. Sou eu que posso amanhã estar numa cadeira de rodas. Então, não adianta agora ficar pensando que essas coisas não existem. Elas existem, elas acontecem com todos nós. Nós precisamos dourar isso aí, como foi colocado por Joana, pelo esclarecimento. Vai estudar a respeito. Não fica na ignorância. Quando você vier, por exemplo, com um pensamento, tinha que acabar com essas igrejas evangélicas, vai ficar 6 meses em uma, você vai perceber que tem gente boa lá dentro. Tá? Você vai perceber que tudo o que aparece na mídia, portanto, tudo aquilo que é luz, na verdade é sombra. Percebe isso? O que aparece na mídia é sempre o lado ruim de qualquer coisa. Tem um monte de policiais todos os dias tomando tiro, arriscando a vida pelos seres humanos. Basta que um policial atire num bandido que jogou um capacete para que ele caísse da moto, quase atropelou um monte de pessoas, apareça na mídia como se ele fosse Mussolini. Nossa, um absurdo. Um policial atirou num bandido que estava indefeso. Isso é o que a mídia mostra, né? O monte de outras coisas que acontecem ficam na sombra. Nós ficamos, então, dando luz à tragédia, mas o que é bonito, o que é belo, fica na sombra. As pessoas têm dificuldade de acessar isso. Ninguém para e pensa, poxa, que legal, tem 1 milhão de carros andando nessa avenida aqui e ninguém sofre um acidente, que legal a engenharia moderna, que legal tudo isso, mas basta que um acidente aconteça, realmente, a vida é frágil, os carros não são seguros. Não, gente, vamos tentar mudar esse panorama, né? Vamos tentar parar de ficar dando luz à sombra e começar a dar sombra à luz.
trazer aqueles nossos conteúdos de identificação para que eles possam ser analisados e alterados. A Rosita pergunta: é essa a verdade de que Jesus falava? Conhece a verdade e ela vos libertará? A verdade seria o nosso autodescobrimento? Se é isso com clareza, eu não posso dizer, mas que eu concordo com o seu pensamento, eu concordo. É uma coisa que eu tenho comigo. Tá? O indivíduo que consegue caminhar em qualquer aspecto sem sentir-se preso, eu não posso ir lá naquele churrasco porque vai tocar sertanejo e eu sou metaleiro. Esse indivíduo está preso. Se está preso, não está liberto. Se não está liberto, não conheceu a verdade. Eu, Vitor, não tenho problema, tá? Se eu for convidado a frequentar uma igreja evangélica, eu vou. Se eu for convidado para uma reunião de ateus, eu vou. E eu não vou ficar lá batendo de frente que eu tô certo e eles errados, não. Eu vou me colocar na posição de aprender. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu já fiz vários movimentos nesse sentido, de estudar outras religiões in loco, como se fosse um religioso delas, né? E não como um cético que quer encontrar defeitos. Fez uma diferença imensa na minha vida. Eu posso dizer que hoje eu sou muito mais livre do que eu era na minha adolescência, por exemplo. Bem menos intransigente. Então, o que eu trouxe aqui, né? Sonata do expositor. Esse tema da sombra sendo extremamente importante para a compreensão das obras de Joana de Ângeles, é necessário que nós encontremos reflexo dele em todas as obras. Nós já encontramos aqui no Livro dos Espíritos, nós já encontramos aqui em Jung, na Joana e agora em Chico Xavier e André Luiz, Nosso Lar, capítulo 31, Vampiro. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Uma parte extremamente pesada do livro, quando André Luiz percebe que existe uma mulher querendo entrar na colônia espiritual. E ela está lá fora, chorando, lamuriando, pedindo ajuda. Socorro, me ajudem, eu quero entrar. E ele imagina que os vigilantes passaram despercebidos, não notaram que ela estava lá e chama alguém para abrir o portão para ela. Perguntando, tem uma mulher lá fora que está chamando, querendo entrar ali, mas eu acho que não viram, tá? Alguém pode fazer algo a respeito? E a pessoa com quem ele conversa fala para ele que essa pessoa tem pontos escuros ao redor dela. Eu vejo nela alguns pontos escuros que você ainda não tem condições de enxergar. Portanto, ele ainda não estava apto a enxergar a sombra daquela mulher. Estes pontos escuros eram apenas pontos escuros, então foram chamar alguém mais capacitado ainda para entender o que estava acontecendo. Isso me leva a perceber o que foram buscar uma forma de entender o que estava acontecendo. E aí eles foram orientados do seguinte: o mentor ali, no caso, pediu para ela contar quantos pontos negros você vê nessa mulher. E ela disse que eram 58 pontos negros. E aí ele esclareceu o que eram esses pontos negros. Estes pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Porque essa mulher era uma ginecologista, né? Então ela fazia abortos. Ela provocava os abortos. E cada alma, cada espírito que ela matou, cada espírito que ela abortou, transformou-se em um ponto escuro que orbitava em seu perispírito. Aí, continuando. Não está na ordem completa, tá? São partes retiradas. A sugestão é que você procure lá no Nosso Lar. Bom, primeiro que quem não leu Nosso Lar é sugerido que leia, porque esclarece um monte de coisas de doutrina básica. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, se aproximou da mulher com os 58 pontos escuros ao seu redor. Que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador.
Pronto, ponto. Aqui nós temos uma outra passagem. Ela pediu socorro às lágrimas. Tá? Então imagine você, como você é hoje, com a consciência que você tem hoje. Você está na porta de uma colônia espiritual que serve para resgatar e aparece uma pessoa chorando, pedindo ajuda. Você abriria a porta? Esse é o ponto. Nós abriríamos a porta. Como o André Luiz quis abrir. E quem era responsável por isso? No caso, o vigilante-chefe foi tomar satisfação. Primeiro pediu a ela que tipo de ajuda você quer, para que ela verbalizasse a ajuda que ela quer. E ela disse apenas socorro. Ele devolveu a ela: é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador, porque reconheceu que existia um sofrimento ali e imediatamente já quis trazer luz à sombra dela. Tenta primeiro perceber por que você está sofrendo, minha amiga. Como foi a resposta dessa mulher? Ele perguntou a ela: por que razão, tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Aqui entra, eu não lembro quem falou, de como temos dificuldade de receber críticas, né? Nós não somos muito diferentes dessa mulher, não. O indivíduo estava ofertando a ela o que ela pediu. Ela não pediu socorro, né? Ela pediu socorro. E ele ofereceu socorro a ela. Ele trouxe luz ao que era sombrio, mostrando a ela o que ela não era capaz de enxergar, através de uma pergunta simples: por que você matou tantas crianças? Por que você matou tantos espíritos que estavam com a permissão de Deus encarnando na Terra? E ela diz que não fez nada disso. E quer saber quem é que falou isso aí? Isso é extremamente comum, né? Se você chega na sua casa, você descobre que o seu marido está te traindo. Ele chega em casa, você vira para ele e fala: eu descobri que você está me traindo. A primeira pergunta que ele vai fazer: quem te contou? Descobriu como? Esse já é a primeira resposta do indivíduo que está em negação. Me prova cientificamente, senão eu estou isento. Porque o indivíduo que não fez, ele não precisa se defender. Ele dá risada e deixa a ignorância com o outro. Quando o indivíduo precisa se defender e busca bases sólidas e concretas para ganhar uma disputa onde ele está sendo acusado de algo, ele já está se colocando como culpado na grande maioria dos casos. Dificilmente, tanto que Jesus era o tempo todo tentado, né? Mostra a tua sombra, e não tinha, porque ele tinha luz própria, não tinha sombra em Jesus, ele não escondia nada. Tentavam. No fundo o que você quer é destruir o império, no fundo o que você quer destruir é tomar as posses do mundo. O que ele falava? O meu reino não é deste mundo. Então assim, eu não estou incomodando o seu imperador, eu não estou incomodando o seu sistema político. Eu estou aqui apenas trazendo uma verdade. Como é que você pega um indivíduo desse? Com que base você acusa um indivíduo desse de algo? Agora, quando a pessoa se aproxima do filho, da filha: filha, você está fazendo coisa escondida aí? Não, por quê? Alguém falou alguma coisa? Aí já está falando que sim, né? Então o que essa mulher fez? Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa e pura. Isso é o que ela enxerga de si mesma. Tá? Isso é o que ela enxerga de si mesma. E ela diz que a consciência dela está tranquila. Mas se a consciência dela estivesse tranquila, ela não estaria chorando às portas de uma colônia espiritual no umbral. Já é uma incoerência. Por isso ela está na sombra. Nós que estamos de fora, não. Como é que você pode estar chorando, pedindo para entrar numa colônia se a sua consciência está tranquila? Se nós sabemos que o umbral é um local onde os espíritos com a consciência intranquila se atraem vibratoriamente. Então, basta que tenha esclarecimento científico para perceber que essa mulher escondia algo. E o vigilante-chefe tinha esse esclarecimento diferente de André Luiz, que ainda estava começando a entender tudo isso.
E ele deu esse feedback para ela então. Ela negou veementemente, disse que era caridosa, então ele trouxe a verdade a ela, trouxe o que ela havia pedido, trouxe-lhe o socorro. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Aí sim. O que você precisa de socorro é isso. O que você quer, que é entrar aqui, eu vou te dar quando você fizer isso. E isso é a lei. Isso é a lei. Tá? Você quer a consciência tranquila? Então você vai ter que expurgar tudo aquilo que deixa ela intranquila. Pela fala, pelo pensamento, pela percepção. Não adianta. Você não vai ter uma consciência tranquila enquanto houver conflitos em você. Enquanto você carregar culpas, enquanto você carregar esses abortos. Ai, Deus me livre, Vitor, eu nunca matei uma criança. Mas talvez você tenha matado os sonhos dos seus filhos. Talvez você tenha impedido sua esposa de estudar por ciúme. Você abortou um monte de coisas na vida dos outros. E isso vai pesar em você também. Tá lá uma mulher que poderia ter se desenvolvido na área da saúde, poderia ter se desenvolvido como uma ótima pedagoga, chorando ali no canto porque ela só pode lavar panelas, porque te ama. E você aprisionou ela nesse amor. O indivíduo que comete essas atrocidades, ele não é diferente dessa mulher. Ele aborta planos. A pessoa às vezes encarna com um plano, um talento, e pelo amor que ela tem pelo outro, pela confiança, pela gratidão, que deveria libertá-la disso tudo, acaba escravizando. E a mãe não deixa o filho fazer aula de natação, a mãe não deixa o filho fazer diferente, não deixa o filho que é menino fazer balé, não deixa a filha que é menina jogar futebol. E fica sempre nesses processos, abortando os projetos, os planos, e impedindo que o indivíduo cresça e nasça psicologicamente. Então ele disse para ela que quando ela perceber o que fez, ela automaticamente vai precisar do remorso. Não tem como ela perceber aquilo que fez e achar que é bonito, que ela estava ajudando a maternidade. Então, quando ela perceber o que fez, ela vai sentir culpa. Ela vai ter que lidar com essa culpa. Quando essa culpa transformar-se em remorso sincero, aí ela estará pronta para entrar na colônia e começar o tratamento. Ela não vai entrar na colônia como doutora, ela não vai entrar na colônia como diretora. Aí ela vai ter o direito de entrar em uma colônia como doente. Percebam o que é isso? Percebam quão longe essa mulher está da saúde e o quão imersa na própria sombra ela está, que não é à toa que as regiões umbralinas e as regiões abissais têm ausência de luz do sol, porque o indivíduo só vibra a sombra, aquilo que ele ocultou a vida inteira aparece. É o dirigente espírita que acha que vai chegar lá com condecorações e não chega lá. Maltratou um monte de gente, passou por cima, segregou. Não, no meu centro espírita, esse cara não vai dar palestra, impedindo pessoas de terem direito a um conhecimento. Esses indivíduos que vão fechando. Quando a sombra deles aparece pelo desencarne, porque aí não dá para esconder, eles não conseguem mais enxergar nenhuma luz. Portanto, automaticamente encontram-se no inferno pessoal, que nós denominamos umbral pelo padrão vibratório de conexão com a sombra. A sombra, portanto, é algo neutro, ela não é ruim nem boa. A nossa inabilidade em reconhecê-la, a nossa inabilidade em integrá-la é que torna ela o veneno, mas ela também pode ser a cura. Da mesma forma que a luz em excesso também é veneno. Porque se eu tenho luz demais e fico jogando isso em uma intensidade que os outros não compreendem, eu estou cegando as pessoas, fazendo elas se sentirem inferiores, né? Não tem nada pior do que você falar uma coisa por indivíduo e fazê-lo se sentir inferior. Quando o indivíduo pensa, nossa, perto dele eu sou burro, aí você na verdade não trouxe luz nenhuma, você cegou. Tem que ter a chamada parcimônia, a habilidade de saber com quem eu estou me comunicando para escolher a linguagem certa para aquele momento. Continuando no nosso lar. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se.
junto de servidores de boa vontade. Tá aí, ó. O que apareceu na sombra dela? Aquela coitadinha, chorosa, pedindo socorro, era uma pessoa que trazia no seu coração a imagem de demônio, de feiticeiro, de Satã. Essas são as projeções sombrias dela. É nisso realmente que ela está vinculada, aos pensamentos arquetípicos de origem trevosa. Ele, então, isso é importante, ele assumiu uma atitude assertiva, mas nem por isso deixou de ser amorosa, tá? Ser amoroso e ser humilde não significa ser bonzinho. A assertividade é também um símbolo de amor. Disse Jesus, né? Seja o teu sim, sim e o teu não, não. Qualquer coisa além disso, você já está cometendo um erro. E ele fez isso com clareza. Faça então o favor de retirar-se, porque o que ela pediu é o céu. Ali não tem céu, ele não tem o que dar para ela. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal, que não era o caso dela, porque ela ainda não enxergava a si mesma como doente, e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Mais uma informação: eu primeiro tenho que reconhecer o meu mal para tentar curar-me dele, tomando como auxílio a ajuda dos outros, mas a cura só pode acontecer através de mim mesmo. O outro é sempre um ego auxiliar, alguém que vai me ajudar nesse processo. Mas primeiro eu tenho que reconhecer minha doença. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando para nós, disse: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Isso é a sombra. Esta é a sombra num sentido negativo. Quando eu não percebo que o que eu estou fazendo está machucando as pessoas que me amam, está impedindo os outros que estão ao meu redor de crescer, está impedindo a minha empresa de crescer, porque eu estou sabotando alguém. Ah, não, esse cara não vai pegar esse cargo, não. Vamos pôr outro que é meu primo. Isso tudo é manifestação da sombra, isso tudo é um processo de autoilusão. Nós devemos integrar a sombra, conhecê-la, trazer luz até ela, identificar os processos que estão movimentados ali, alterá-los com novos conhecimentos que eu vou adquirir pela leitura, pela meditação, pela conversa sadia, e então não existirá mais sombra, porque à medida que eu esclareço os mecanismos que me fazem funcionar, eu passo a ter luz própria. E quem tem luz própria não tem sombra, não tem aspecto sombrio. Se você tem uma vela, não tem sombra nessa vela, tá? Não tem sombra nessa vela. Então, quando eu me torno o fogo, quando eu me torno essa chama, essa centelha divina se transforma naquilo que eu realmente vim ser, e isso não é algo que vai acontecer semana que vem, talvez não vai acontecer nessa vida. Essa é a nossa busca. Nós ainda estamos no processo de tentar perceber a nossa sombra. E o primeiro passo para isso é reconhecer que existe uma em mim e caminhar sem medo em direção a ela, porque lá estão as respostas que vão nos transformar em pessoas diferentes. E aqui, para encerrar, uma imagem que eu sempre uso em palestras, também uma frase de Jung: o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Aquela mulher está presa ao umbral pela própria sombra, por não aceitar que ela cometeu atrocidades. E eu posso estar preso por não aceitar que eu maltrato meu filho, que eu saboto meu patrão, que eu engano meu vizinho. E aquilo que eu aceito me transforma, porque aí eu passo a ser integral. A sombra não me causa mais medo, ela passa a funcionar a meu favor. Ok? Então aqui, dentre os principais grupos arquetípicos colocados lá no estudo passado, sombra, ânima e ânimos, a sombra já checamos aqui. Sem pressa, não precisa ter pressa de vencer a sombra, porque a sombra não se vence, a sombra se integra, não é um inimigo, né? Não é algo que precisa ser destruído, é algo que precisa ser transformado em amigo pelo diálogo, pela maturação. Ok? Semana que vem, então, 1º de julho, iremos para os arquétipos junguianos, parte 3. Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado, ok? O meu abraço fraterno a todos vocês que estão na Rádio Amigo Espírita, aos companheiros da Rede Amigo Espírita, aqui no caso o Arnaldo e José dos Santos, né? José Aparecido,
E a vocês que estão sempre acompanhando aí, divulgando em suas redes sociais, convidando pessoas a conhecerem os estudos, vocês que deixam os comentários aí no YouTube, eu não consigo acompanhar tudo, mas eu sei que tem muito feedback chegando. Muito obrigado, que possamos ter uma semana aí de reflexão, de percepção e reconhecimento da nossa própria sombra, né? Buscando sempre essa integração e esse esclarecimento. Obrigado também a Divaldo, Joana e todos os envolvidos nesse trabalho. Uma ótima semana a todos nós.